rei chega, ele inaugura o reino. Mas quando ele inaugura o reino, todo o reino ele é composto por uma ética. Todo o reino ele é composto por valores, por princípios que vão conduzindo a ética desse reino. E Jesus apresenta a ética do reino dele em Mateus capítulo 5. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Na primeira parte, Jesus apresenta o que a gente chama de as bem-aventuranças, aonde Jesus vai nos mostrar como é o caráter de quem vive segundo o reino dos céus. Ao mesmo tempo que ele mostra o caráter de quem vive segundo o reino dos céus, o que Jesus está nos mostrando é uma contracultura, porque tudo aquilo que ele apresenta como a cultura do reino dos céus é contracultural à cultura dessa terra. E aí Jesus vai apresentando a pontos que a gente já pensou até aqui: bem-aventurado, felizes são os humildes, os pobres de espírito. Se você falar lá fora que felizes são os pobres de espírito, as pessoas vão rir da nossa cara, porque para elas a felicidade são os ricos. Jesus está falando de pobreza de espírito, não de pobreza financeira, mas ele está falando de alguém que enxerga que é um pecador, que é uma pecadora. Felizes são os que reconhecem que são pecadores, porque quem reconhece que é pecador precisa de um salvador. Felizes são esses que admitiram isso. E quem admite que é um pecador chora diante do seu pecado. Por isso a segunda bem-aventurança é: felizes os que choram, porque serão consolados. Chora de arrependimento, não é choro de remorso, é choro de quem quer mudar e muda. Não fica lamentando pela mesma coisa constantemente, porque se alguém chora pelas mesmas coisas e continua praticando as mesmas coisas, não se arrependeu, apenas teve remorso. Jesus continua e ele diz: felizes são os mansos. Alguém que foi visitado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo amansou o teu caráter. Você não é mais instintivo agora. Você não faz mais o que vem na tua mente ou o que vem no teu coração, mas você se submete a Deus. E agora o Espírito Santo, ele, tem as rédeas do teu coração e da minha e da sua vida. Então felizes são os mansos. A gente conversou também, o presbítero Rodrigo ministrou: felizes são os que têm fome e sede de justiça. Aquele que agora é habitado pelo Espírito Santo, ele passa a ter fome e sede de justiça. O que é isso? Querer fazer o que é certo. É uma justiça moral. Você quer agora fazer o que é correto. Alguém que é cristão, ele não se conforma. Nós estamos vindo de um acampamento onde a temática foi desconforme-se. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século. Um cristão, ele não se conforma. O pecado não é algo natural para nós. Nós não fomos feitos para viver fazendo coisa errada. Então o cristão passa a ter fome e sede de justiça. Justiça é certo, retidão. Jesus continua e ele diz: felizes são os misericordiosos. Agora a gente passa a ter um anseio de ser misericordioso, porque Deus é o Pai de misericórdia. Foi o que nós conversamos semana passada. E hoje nós vamos continuar, e eu quero te convidar a ir comigo na próxima bem-aventurança. Vamos lá em Mateus de novo, capítulo 5. Te convido a abrir a Bíblia comigo. Mateus capítulo 5, versículo 8, por favor. Rafa, vou pedir para você colocar para a gente, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus 5:8, Jesus nos diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Hoje nós vamos conversar então sobre essa sexta bem-aventurança. E estudando sobre esse texto, todos os estudiosos vão dizer que aqui chegou o ápice da bem-aventurança. A bem-aventurança mais desejada, mais ansiada por todo cristão é essa: é ser puro de coração. Por que ela é a mais desejada, ela é a mais ansiada? A parte final do texto nos mostra a bênção de quem é puro de coração, porque verão a Deus. Ser puro de coração nos traz o maior benefício e a maior expectativa que todo cristão anseia, que é contemplar Deus, ver Deus. Você não anseia ver teu Criador? Você não anseia entender a razão pela qual você existe? E quem te criou para viver por meio dele, para ele, conforme a palavra de Deus vai dizer? Essa bem-aventurança ela é considerada o ápice por causa disso. Essa é a razão da nossa existência. Nós somos criados por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, a razão da nossa existência, o propósito da nossa vida aqui nessa breve passagem terrena. Alguns vivem 30, 40, 50, 70, 80, 90. Esses dias faleceu uma irmãzinha
nossa lá do Jardim das Oliveiras, 106 anos, tia Isabel. Longevidade. Mas ao mesmo tempo que é longevidade, para quem está vivendo, eu estava até compartilhando isso na célula, quanto mais a gente envelhece, mais a gente percebe que a vida ela é efêmera, que ela é breve. E aí quem chega na casa dos 90, olha para quem está com 80 e fala, é novo, hein? Jovem. Porque a gente se dá conta de que a vida é como um sopro, ela é breve demais. E aí mesmo que você envelheça, você vai ter a percepção de que a vida foi muito rápida. Mas independente do tempo e da quantidade que a gente viva, o propósito para o qual nós existimos é para Ele, é por meio dEle. Então esse tem que ser um anseio teu e meu. Nesse texto, há 3 pontos aqui que nós vamos conversar sobre essa bem-aventurança para que a gente compreenda. A gente precisa entender 3 vocábulos aqui, 3 palavras que Jesus está colocando no texto para a gente compreender como é que isso se dá na tua e na minha vida. Primeiro é a questão da pureza. Eu não sei se você se atentou, mas ele fala sobre puros de coração. Então, primeiro, o que é pureza? Segundo, qual é o enfoque do coração? E o que é que significa ver a Deus? O que é que significa essa promessa verão a Deus? Na verdade, os 3 vocábulos, as 3 palavras, elas vão responder para nós 3 perguntas, que é o que nós vamos conversar nessa noite. Quais 3 perguntas que esse texto traz para nós? Primeiro, aonde a pureza deve ser cultivada? Que pureza é essa e aonde ela deve ser cultivada? A segunda pergunta é, o que é que significa coração quando ele está falando? Porque na tua e na minha concepção humana, logo você pensa em cardia você pensa no teu coração biológico, mas não é sobre isso que Jesus está falando. E uma terceira pergunta é, como essa recompensa de se ver a Deus? O que é que Jesus está falando e como é que se dá na prática? Vamos então meditar nesse texto para aplicações para tu e para a minha vida. Primeiro, o local onde a pureza deve ser cultivada é no coração. Então a primeira pergunta é, onde a pureza deve ser cultivada? É no coração. É aí no teu coração que precisa ser cultivado. E por que precisa ser cultivado no coração a pureza? Porque o Evangelho de Jesus, todas as Sagradas Escrituras, se você não leu a Bíblia ainda, a ênfase das Sagradas Escrituras é no coração. Toda, no Antigo e no Novo Testamento, basta ler as Sagradas Escrituras, você vai enxergar isso. No Antigo Testamento você vai ver Deus falando com Samuel e dizendo, não considere a aparência, nem a altura, nem essa percepção externa, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Samuel estava escolhendo o próximo rei para ungí-lo como rei de Israel, e ele começa a olhar os filhos de Jessé, mas ele começa a olhar e dar ênfase na estética. Porque nós seres humanos damos muita ênfase na estética, no externo, na aparência, na roupa que fulano veio, o jeito que está o cabelo, como é que ele está, como é que é a fotinha do Instagram, quantas pessoas seguem ele. Parece que tudo isso é muito importante, mas na verdade isso não fala nada de ninguém. Era isso que Deus estava dizendo, eu olho não é para o externo, eu olho é para o interno. Então, o local aonde essa pureza deve ser cultivada é no teu e no meu interior, é no nosso ser, não é na estética. E aí, há um outro texto, muito conhecido nosso, para que você entenda a importância de se olhar aonde deve ser cultivada a pureza. A palavra de Deus vai dizer para nós em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, você deve conhecer esse texto de cor. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. No Antigo Testamento, Deus já trazia uma orientação para nós, se tem algo que você tem que guardar, se tem algo que você tem que olhar, se atentar, ficar atento, é teu coração. Ele estava pedindo para a gente olhar para dentro. É claro, né? Dr. Guilherme não está aqui, ele vai chegar no segundo culto, provavelmente, que ele iria falar que você tem que ficar atento ao seu coração também, fazer um exame de rotina a cada 6 meses com ele, não é? Fazer um ecocardiograma, mas não é sobre isso que Provérbios está falando. O que Provérbios está falando é sobre o sentido de coração no aspecto bíblico, no aspecto espiritual. No aspecto bíblico, no aspecto espiritual, o coração para o judeu, ele envolve 3 questões. Ele envolve emoções, ele envolve pensamentos, ele envolve as questões volitivas. O que é isso? As vontades. Então quando o Provérbios 4:3 está dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, o coração é a mente, a emoção e a vontade, ou seja,
tudo que envolve a tua mente, tudo que envolve as tuas emoções e tudo que envolve as tuas vontades, é isso que você tem que guardar. Porque daí procede as fontes da vida. Ou seja, tudo que você faz é guiado, mente, emoção e vontade. Mente, coração e vontade, emoção e vontade. É daí que procede tudo que você faz. O que você fala, com quem você anda, vem daí. Se tem algo que você tem que guardar, é aí. E não ficar tão preocupado com o estético, com o externo, e não olhar para dentro do teu ser, porque tudo que você tem feito vem daí. Olha para dentro de você. O Evangelho vai enfatizar isso, sabe por quê? Jesus, ele vai nos lembrar em Mateus capítulo 15, versículo 19. Certa feita ele estava conversando ali, e algumas pessoas estavam questionando Jesus, por que ele não lavava as mãos, porque os fariseus, religiosos da época, eles tinham questões estéticas, querendo se considerar melhor do que as outras pessoas, porque eles lavavam as mãos, e tinha até o jeito de lavar a mão certa, viu? Você tinha que passar assim a mão de um jeito certo, porque se você fizesse na direção errada, você não estava se lavando da maneira correta. Os fariseus eram tão legalistas, que eles começam a questionar Jesus e seus discípulos, porque eles não lavavam a mão antes de comer, e aí Jesus vai dizer para eles, o que faz mal não é o que entra, mas é o que sai de dentro de vocês. E aí Jesus vai mostrar que tudo que sai da onde? Do coração. E aí Jesus diz o seguinte para eles, porque o coração é da onde procedem os maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho. Sabe de onde que ele vem? De dentro do seu coração. Então, para tanto para o cenário externo, como se o cenário externo fosse culpado de que você praticasse atos pecaminosos. Já ouviu gente que você vai confrontar ela porque ela está em pecado e ela começa a falar que o problema é o ambiente que ela está inserido? Não, pastor, mas o problema é que lá onde eu trabalho, todo mundo fala palavrão. Todo mundo fala, mas você não é todo mundo mais. Se fosse assim, vamos parar para pensar, Adão e Eva tinham um motivo para terem cometido o pecado no jardim do Éden, que era um paraíso, lá não estava corrompido, não havia um ambiente externo de corrupção, veio de dentro deles um desejo por aquele fruto, deu vontade, e eles alimentaram a cobiça do coração. Então não culpabilize o ambiente externo do teu serviço, não culpabilize a tua família quando se reúne no final de semana, não culpabilize as pessoas que estão fazendo coisas erradas na escola que você estuda, porque se você está fazendo coisas erradas, elas vêm de dentro de você, não é culpa deles, não são elas que te levam a fazer e cometer atos errados. Jesus está dizendo, os maus desígnios vêm de dentro de vocês. Então se tem um lugar que nós precisamos olhar para cultivar a pureza, é nosso coração. Quer mudar comportamento? Você quer viver para a glória de Deus? Olha para dentro. Para de ficar olhando para fora e ficar apontando dedo para os outros. Olha para você. Ao invés de querer tirar o cisquinho do olho dos outros, o que Jesus falou? Tira a trave que está dentro do seu olho. Olha para a sua vida. Olha para dentro de você. Olha para o seu interior. Porque se você olhar para as Sagradas Escrituras, a Bíblia vai dizer para nós, o profeta Jeremias diz, o coração ele é mais enganoso do que todas as coisas. E ele é desesperadamente corrupto. O teu e meu coração, ele é enganoso, ele é corrupto. Não confie no teu coração. Há uma falácia mentirosa de Satanás na cultura atual, nessa cultura subjetiva, pós-moderna, que é, faz aquilo que o teu coração está mandando, está pedindo. Mentira, isso é coisa do diabo, porque a Bíblia vai dizer, não confia no teu coração. Não confia no seu coração, não siga seu coração. Seu coração vai desejar coisas que são antibíblicas. Seu coração vai desejar coisas que são carnais. Seu coração vai desejar coisas que não agradam a Deus. E se ele desejar, você não vai seguir ele. Pureza de coração passa para você olhar por dentro de você. E não ficar aceitando essa falácia mentirosa, corrupta de Satanás. Segue teu coração. Não foi essa a proposta que ele fez para Eva? Come do fruto. É gostoso, não vai acontecer nada. A proposta de Satanás, Jesus disse isso em João capítulo 10, ele é mentiroso e homicida desde o início, e a estratégia dele não mudou, passaram-se milhares de anos, e ele continua usando a mesma mentira. Está com vontade? Faz sim, vai ter consequência não, todo mundo faz. Não acredite nas mentiras de Satanás, e não siga o seu coração, porque o seu coração ele é enganoso, ele é corrupto. O problema, o âmago do problema,
Está no teu e no meu coração, no nosso interior. Nós precisamos olhar para dentro. Então, é por isso que o primeiro ponto, aonde a gente precisa, de fato, buscar pureza, o local é coração. O segundo ponto, para a gente conversar aqui, e a segunda resposta a ser dada, o que significa pureza de coração? Pureza interior, não é? Deixa eu voltar aqui. Pode voltar para mim, por favor, Rafa? O que significa pureza de coração? Travou aí. A pureza de coração, a interpretação popular, ela é considerada como uma expressão de pureza interior. É aqui que Deus quer tratar. Pode voltar mais um, por favor. Isso, pureza interior, de um coração não dividido. Quando Jesus está falando, bem-aventurados os puros de coração, Ele está falando de uma pureza interior, dentro de nós, de um coração que não é dividido. É nesse aspecto, então, que a gente precisa entender, no Antigo Testamento, eu não sei se você se lembra, mas há uma oração que Davi fez nos Salmos: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sabe o que Davi estava pedindo? Que ele sabia que o local que ele precisava de ser purificado e naturalmente o comportamento dele ia ser mudado era dentro. Então ele não está pedindo, muda os meus comportamentos externos. Não, ele está pedindo para Deus mudar aquilo que vai, não é, naturalmente ser externalizado com as ações dele, que é o coração. Então ele está pedindo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso é tão forte que Jesus, ele, sabe, apontou isso na vida dos fariseus. E aí eu quero que você pare e preste muita atenção, porque nós estamos numa cultura de estética igualzinho que os fariseus praticavam. Passaram-se 2000 anos, eles não tinham Instagram, nem tinha selfie, nem nada disso, mas eles eram um bando de hipócritas, vendendo uma falsa imagem de si mesmo. 2000 anos se passaram, e tem muita gente hipócrita no Instagram, no Facebook, vendendo uma falsa imagem de si, porque está preocupado com a estética. E olha o que Jesus disse para eles. Jesus diz, vocês fariseus, vocês limpam o exterior de vocês, do copo, do prato, mas o vosso exterior está cheio de rapina, vocês estão cheios de perversidade. Em outra passagem, Jesus diz o seguinte, vocês são como sepulcros caiados, vocês estão podres por dentro, é isso que Jesus está dizendo, a podridão dentro de vocês, por fora, aos filactérios. Eles usavam, né, filactérios para querer demonstrar que eles liam a Bíblia. Eles, sabe, colocavam uma veste imponente, e eles andavam, até o jeito de andar era diferente, para mostrar que eles eram mais santos. Era tudo externo, na vida deles, eles eram podres por dentro. Não interessa para Deus a tua fotinha com filtro linda do Instagram. O que interessa é quando você está sozinho, se honra a Deus ou não. Não interessa se teve 200 ou 300 curtidos, o que interessa é se você lê a Bíblia de verdade. O que interessa é se você ora e ama o Senhor. Não é ficar fazendo aqueles postzinhos, aonde você chegou, sabe? Ficar se identificando, mas é de fato, se no teu coração, aonde você chegou, você está lá. Você pode ter postado, não é? O culto começou agora mesmo, você pode ter marcado a segunda igreja aqui, mas teu coração está no jogo que está acontecendo lá fora agora. Ou você já está pensando que você vai jantar daqui a pouco. O Senhor não está olhando para o que você postou, Ele está olhando para dentro de você. Se teve 300, 1000 curtidas, isso daí não faz diferença para Ele, porque Ele está olhando para dentro de nós. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Bem-aventurados os puros de coração. Essa pureza então não é estética, ela é interior. Lutero, ele falou um pouquinho sobre isso, e é tão lindo. Olha o que Lutero disse. Lutero disse o seguinte, preste atenção. Ele disse, Cristo quer um coração limpo, embora exteriormente a pessoa possa estar confinada numa cozinha encardida. Ele diz, embora exteriormente essa pessoa possa estar ali cheia de fuligem, fazendo uma espécie de trabalho sujo, e novamente, embora um trabalhador comum, um sapateiro, um ferreiro, possa estar cheio de fuligem, sujeira, coberto de pó de piche, ora, até mesmo externamente esteja cheirando mal, Deus está olhando para o seu interior. Eu já tive a alegria de conviver com gente simples assim. Você olhava externamente, estava tudo sujo. Pastorear gente simples assim. Você vai pegar na mão, gente que trabalha com serviço pesado, eu não sei se você já viu, a mão chega a estar rachada assim. Você pega, a mão está áspera. Gente simples, mas que você contempla pureza interior. Do que adianta estar belo,
lindo, com o corte da moda, degradê. Eu nem sei se o degradê é o último, às vezes já mudou e eu estou atrasado. Usando a roupinha de marca, e aí dentro de você está podre. Porque para o Senhor não interessa se você está com o corte da última moda, com a camisa da última marca. Não, o que interessa é o seu coração aqui nessa noite. Qual o motivo de você estar aqui? Por que você está aqui? Ele está olhando aí para dentro de mim, para dentro de você. Felizes são os que têm a intenção verdadeira, pura, de querer agradar a Deus. Então a pureza interior é de um coração não dividido. O significado da palavra pureza, pode passar para mim, Rafa, fazendo um favor? O significado da palavra pureza, para frente, kataros. O significado da palavra pureza, aí kataros significa limpo, puro, sem mescla, não adulterado. Essa expressão ela era usada de 4 maneiras. Primeiro, era usada para designar uma roupa suja que foi lavada. Então, quando ele está dizendo bem-aventurados os puros, essa expressão, normalmente quando ela era usada, era para gente que tinha acabado de lavar as suas vestes. Pureza é de alguém que teve as vestes lavadas. Nós começamos o culto, eu não sei se você se lembra, eu citei Apocalipse 21. Felizes são aqueles que tiveram suas vestiduras lavadas no sangue de Jesus. Essa pureza que nós precisamos, só o sangue de Jesus nos dá. Essa limpeza espiritual, só o sangue do Cordeiro te dá, me dá. Ela era usada para designar um trigo que tinha que ser separado da palha. No nosso contexto não é tanto trigo, mas é café. Já tomou café ruim? Tira o açúcar para vocês verem, irmãos. Não dá para você tomar mais café ruim. Na hora que você abre o pacote, você já sente o cheiro, café ruim. Você olha a cor do café, você já vê que não é café bom mais. Não dá para tomar. É difícil tomar café ruim. De vez em quando eu vou na minha mãe, ela toma com açúcar, né? E aí minha mãe me oferece o café, ela já oferece sabendo que eu não vou gostar. Ela fala assim, você quer que eu vou fazer um café para você aqui, expresso, alguma coisa? Não dá. Tem palha junto. Sabe, ele é ruim, ele não tem qualidade, ele não é puro, ele não é limpo, ele é misturado. Por isso que ele não é gostoso, mas café puro é uma delícia. É gostoso de se degustar. Deus olha para cristãos e Ele quer cristãos, homens e mulheres puros, que não estejam misturados com o pecado. Ele quer gente pura. Ele não quer gente dividida. Por isso que tem 2 significados: pureza e não estar dividido, não estar misturado. É só para Ele. Nós precisamos estar com o nosso coração inteiramente nele, vivendo para Ele, por meio dele. O salmista diz no Salmo 86, versículo 11: dispõe o meu coração para só temer o Senhor, Deus. Olha o que ele estava pedindo: Deus, me ajuda a ter um coração que só teme o Senhor. Eu não quero ter meu coração dividido em nada. Apocalipse 21, versículo 27, olha que sério isso que João vai se referir. Ele vai dizer lá na Nova Jerusalém, ele diz, nessa Nova Jerusalém, nunca jamais entrará ou penetrará coisa alguma contaminada. Olha o que ele está dizendo, no céu, lá na Nova Jerusalém, não vai entrar nada misturado, nada contaminado. Não existe um cristão, sabe, que possa viver na contaminação do mundo. Ou você é ou você não é. É assim, é simples assim, é radical assim. Era isso que ele estava dizendo. Ou você vive integralmente para Ele, não tem como servir a 2 senhores. É por isso que João vai dizer no evangelho dele: não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância, não provém do Pai, mas do mundo. O que João está dizendo? Você quer servir a Deus com um coração puro? Então não ame as coisas do mundo e nem as coisas que há no mundo. Ah, pastor, mas não, tem coisas que são normais, são naturais. Não, podem ser para eles, para nós não. Nós não amamos as coisas que há no mundo. Nós não amamos o mundo. O nosso coração não pode estar dividido. Não tem como estar dividido. Porque esses contaminados, que é o que ele usa a expressão aqui, João em Apocalipse, ele diz que os contaminados não entrarão no reino dos céus. E ele fala, nem pela prática da abominação, da mentira, eles não vão entrar no reino dos céus. O coração precisa estar puro. Nosso coração não pode estar dividido. Pureza de coração, sabe, você sabe o que é prioridade na sua vida. E tem muitas pessoas querendo praticar o que os cristãos de Corinto queriam praticar lá naqueles dias, que é praticar uma espiritualidade carnal.
quer confessar Jesus como Senhor, mas durante a semana pratica o que quer para agradar a carne, satisfazer a carne. Não tem como, não tem jeito. É servi-lo, ir lá fora, vai ter vontade de fazer muita coisa que o teu coração quer, mas você não vai fazer, porque teu coração não está dividido, ele vem em primeiro lugar, eu abnego minhas vontades por causa dele. Felizes são esses, que não estão contaminados, não estão divididos, Deus é tudo na vida deles. E eles negaram a si mesmos, tomaram sua cruz e seguiram. O cristianismo é assim, ele é radical, ele é tão radical, que com o pecado, Jesus traz uma expressão, ele traz, para a gente pensar sobre isso. Se o teu olho está te fazendo pecar, o que Jesus diz? Arranca-o. O que ele está dizendo? Não na literalidade, mas ele está dizendo, seja radical com o pecado, filho. Se o teu olho está te levando a pecar, arranca aquele Instagram, acaba com aquela TV a cabo. O que está te levando a pecar? Arranca isso da tua vida. É andar com pessoas que bebem e depois ficam embebedices. Sai do meio desse povo. Não aceite viver uma espiritualidade medíocre, porque eles não entrarão no reino dos céus. Contaminados não entrarão. É santidade absoluta. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É isso que a palavra do Senhor está falando. É isso que ele está falando. Não tem como eu ficar querendo servir o Senhor, mas ficar, sabe, bem com todo mundo. Não tem. É contracultural. Nós vamos incomodar. Nós vamos sair desse sistema corrompido, pecaminoso. Porque o Evangelho nos chama a isso. Para viver um coração puro, nós temos que ser radicais. Santidade, pureza, exige de nós radicalidade. Não há como negociar. Mas quem vive assim, louvado seja Deus, vai experimentar uma recompensa, que é a recompensa de contemplar a Deus. A gloriosa recompensa dos puros é de que eles verão a Deus. O verbo grego, isso é lindo, né? A Gi, que é professora de português, o verbo grego aqui, Gi, está no futuro contínuo. Em outras palavras, eles verão continuamente. Sempre vão ver a Deus. Nós veremos o Senhor continuamente. Felizes os puros de coração, porque eles sempre verão a Deus. Eles sempre contemplarão a Deus. Eles verão a Deus nessa vida e na vida por vir. Eles verão o Senhor aqui, verão o Senhor na eternidade. Nós vemos o Senhor aqui pela fé e contemplaremos o Senhor face a face na eternidade. Agora nós o vemos nas obras da criação, como diz o Salmo 19. Nós contemplamos as obras das mãos dele. Nós vemos o Senhor na providência, nós vemos o Senhor na redenção, nós vemos o Senhor por meio da sua palavra. Mas a Bíblia diz que um dia nós o contemplaremos e estaremos na sua presença, face a face com ele. No momento da dificuldade, até nesse momento a gente vê Deus. Eu compartilhei com vocês, esses últimos 4 anos que nós estamos aqui com vocês, tem sido deliciosos viver igreja com vocês. Mas ao mesmo tempo, essa semana eu conversava com um outro pastor amigo e eu dizia, 4 anos tem sido uma luta que nós estamos travando com esse câncer, sabe? 4 anos difíceis. Cada vez que a gente vai pegar um check-up, cada vez que a gente vai pegar um resultado de PET scan, e a gente se assenta com a oncologista, e ela diz, há um micronódulo aqui. Mas até nisso, a gente pode contemplar Deus. Jó, no momento mais doído da vida dele, Jó capítulo 19, versículo 27, olha o que Jó diz. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. E olha o que ele continua dizendo, olha que lindo. Depois revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, eu verei Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e eu vou vê-lo. Ele está dizendo, eu posso estar sofrendo, mas eu verei o meu Redentor. Há dias que assim, dói viver, mas nós não deixamos de ter expectativa, de querer ver e contemplar o Senhor face a face. Hebreus 12 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Por que falar sobre isso? Porque é essa pureza que Jesus está falando. Gente que ama tanto Ele, que vai renunciar a prazeres, que vai renunciar a coisas que podem levar você ao pecado, que vai renunciar a ambientes que possam te levar a ir contra a vontade do Senhor. Os limpos de coração, eles verão a Deus.
mais do que tesouros, mais do que as glórias humanas, a nossa recompensa é contemplar o próprio Deus. Para a gente encerrar essa mensagem, eu quero te convidar a ler um texto lindo comigo, Apocalipse capítulo 22. Como que vai o último capítulo das Sagradas Escrituras? Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e o Cordeiro. E no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, esta árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão e contemplarão a sua face. E na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão de luz de lamparina, e nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Amém. Quero chamar o louvor à frente. Eu não sei você, mas a minha expectativa é Apocalipse 22. A minha expectativa é a Nova Jerusalém. Eu não sei se você atentou, mas no início do texto ele fala de muitas coisas lindas. E tem muita gente que às vezes fica numa discussão simplesmente especulativa. Como é que vai ser o céu? Ruas de ouro. Fica numa discussão, sabe? Os muros de jaspe. Como é que vai ser isso, pastor? As pessoas ficam em discussões simples. As mansões adornadas de pedras preciosas. Para mim isso é uma discussão tão rasa. Porque nada disso me interessa. Não interessa o ouro da rua. Não interessa a pedra preciosa do muro. Não interessa casas adornadas. Só me interessa o versículo 3, que diz que eu estarei com ele face a face. Eu poderei olhar nos olhos dele e contemplá-lo. Você imagina isso? O que um cristão mais anseia é poder olhar na face do seu Redentor e poder adorá-lo, e poder bendizer, e poder agradecer por toda a obra que ele fez na nossa vida. Aí vem as outras especulações, o que nós vamos passar fazendo na eternidade? Eu não sei, eu só sei que eu verei ele face a face. O que vai acontecer eternamente eu não sei, só sei que vai ser maravilhoso, porque eu vou estar com ele. Ao invés de ficar em especulações rasas, que a gente tem um anseio, que é de querer ver o Senhor, que é de poder estar com o Senhor, que é de poder contemplá-lo. Essa é a esperança, enquanto cristãos, a contemplação de Deus. E o versículo 5, ele é tão lindo, que diz, já não haverá noite, e nós não vamos precisar de luz, nós não vamos precisar de lamparina, porque o Senhor Deus brilhará sobre nós. Você imagina isso? A presença dele vai trazer luz, vai brilhar sobre nós, e nós vamos ouvi-lo face a face. E o texto conclui dizendo algo maravilhoso, e nós reinaremos com ele para todo o sempre. Amém. Felizes são os que são puros de coração, não são divididos, querem santidade, não estão divididos, o coração deles é de Jesus. Felizes são eles, porque eles vão ver a Deus, e eles vão contemplar o Senhor, e eles vão reinar e habitar com o Senhor para todo sempre. Que seja a sua expectativa, que seja a sua busca diária, santidade. Não negocie santidade, não negocie, seja fiel ao Senhor em tudo que você faz. Sim, sim, não, não. Naquilo que você colocar a mão para fazer, faça como se fosse para o Senhor. Puros de coração são esses, que antes de pensar neles e no mundo, eles pensam no Senhor. O coração deles não tem divisão, não há dois senhores, só há um Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vem em primeiro lugar, nós o amamos, ele é o amado das nossas almas, e nós vivemos em função dele.
Quando a nossa vida é assim, naturalmente a gente contempla o Senhor até aqui. Pela fé nós estamos vendo o Senhor todos os dias. E nós o contemplaremos face a face, quando nós estivermos juntos dele. Quero convidar os presbíteros a virem à frente. Nós vamos passar o momento da ceia. Na noite em que Jesus foi traído, após haver dado graças, Jesus tomou do pão e do cálice e o abençoou, dizendo que o pão e o cálice simbolizavam o corpo e o sangue dele, oferecidos na cruz do Calvário, por amor de nós. E Jesus nos incentivou ali a fazer isso em memória dele, todas as vezes que nós nos reunirmos, até que ele voltasse para nos buscar. Jesus promete, e ele prometeu aos seus discípulos, que ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Mas uma noiva, ela precisa estar adornada, limpa e preparada para a volta do seu noivo. Já foi em algum casamento em que a noiva chegou suja, com o vestido rasgado, sem maquiagem, despreparada? Não. Ela é uma noiva linda, bela, adornada, se preparou o dia inteiro para a chegada do noivo. A igreja, nós somos a noiva, e nós estamos ansiosos pela volta de Jesus. Esse encontro é esse encontro onde a noiva, a igreja, ela está preparada, limpa, santificada no sangue do Cordeiro, e ela está com expectativa de que Jesus volte. Que essa seja a expectativa do seu coração, de ver ao Senhor, de contemplá-lo. A igreja precisa orar mais nesse sentido. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Porque as pessoas estão amando tanto essa terra, que as pessoas não têm se preparado mais para a volta do Senhor. Você tem amado tantas comidas, tantas suas viagens, tantas coisas que você faz, que você não tem se preparado para aquilo que é mais lindo, mais belo da tua história, que é esse encontro de vê-lo e de contemplá-lo. Feche seus olhos, peça perdão pelos seus pecados, se consagre, se santifique, porque o noivo voltará. Deus, nós nos colocamos diante do altar, nós pedimos que o Senhor nos lave, que o Senhor nos purifique com o sangue do Cordeiro. Deus, desperta a tua noiva, desperta, Deus, aqueles que têm vivido uma espiritualidade morna, apática. Desperta, Deus, aqueles que estão vivendo de maneira dividida, frequentando a igreja, mas querendo satisfazer as vontades da carne. Deus, incomoda esse teu filho, essa tua filha, viver uma vida de verdade para o Senhor, em santidade, com pureza, sem estar dividido. Deus, nós não queremos comer e beber do cálice todo mês de maneira indigna, mas nós queremos te honrar, Deus, quando todo mundo está aqui reunido no templo, e quando ninguém vê, nós continuamos querendo te honrar, Deus, porque nós te amamos, e nós não queremos cair em pecado, por amor do teu nome. Nós não queremos sujar as nossas vestes, porque nós queremos estar adornados e preparados para quando o Senhor voltar. Nós queremos ter, Deus, na nossa botija, na nossa lamparina, no azeite. Nós queremos estar cheios do Espírito Santo. Por isso, Deus, santifica a tua noiva, purifica-nos. E agora, ao comer do pão e beber do cálice, eu consagro que sejam alimentos de fé para nós, em Cristo Jesus. Assim nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Você que é membro, que é batizado, está em plena comunhão, é convidado a participar conosco. Tá bom? Segure os elementos e depois todos juntos nós cearemos. Nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, me ensina em amor.
abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Amém. Algum irmão ou irmã foi esquecido no momento da distribuição dos elementos da ceia? Não? Noite que Jesus foi traído, após haver dado graças, ele partiu o pão dizendo: esse pão simboliza o meu corpo que é dado por vocês, comamos todos. Após haverem comido, Jesus tomou do cálice, o abençoou dizendo: esse cálice simboliza o meu sangue, que é derramado por perdão do pecado de vocês, bebamos todos. Senhor, obrigado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. Sangue que nos purifica de todo pecado. Sangue que lava as nossas vestes. Sangue que nos faz entrar na tua presença e poder te contemplar, Pai. Obrigado a Deus por esse momento. Nós podemos relembrar do sacrifício do Senhor para nós. E ó Deus, desse chamado que o Senhor tem feito para nós, de buscarmos ao Senhor com fome, com sede, buscarmos a tua presença, buscarmos fazer a tua vontade, buscar, ó Deus, as coisas do alto, ó Deus, buscar o teu reino em primeiro lugar, que as outras coisas o Senhor acrescentaria. Obrigado a Deus, porque a cada dia o Senhor tem renovado a tua aliança conosco, a tua promessa se mantém fiel, porque o Senhor é fiel, Pai. E ó Deus, nós queremos avançar, nós queremos prosseguir, nós queremos, ó Pai, de buscar de todo o nosso coração, nós queremos nos entregar por inteiro, Pai. Deus, nos ajuda na nossa pequena fé, na nossa falta de fé, nos ajuda, ó Pai, nos momentos ao qual nós estamos sentindo abandonados, ansiosos, preocupados, ó Deus. Mas, ó Pai, que nós possamos lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, crendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E Pai, nós queremos, capacitados pelo Senhor, avançar, prosseguir. Nós queremos ter os olhos fixos no Senhor a cada dia. E assim, ó Pai, nós queremos agradar teu coração.
o Senhor possa olhar para cá e enxergar homens e mulheres, ó Pai, que têm um coração na Tua presença, que querem Te buscar, ó Pai, com todo o nosso ser. E assim, ó Pai, a cada dia acrescente em nós, ó Deus, dons, ó Pai, talentos, para que nós possamos dedicar na Tua presença e para que nós possamos ser cooperadores do Senhor no avanço do Teu reino aqui, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, clamar a bênção de Deus. Há uma promessa linda que foi feita pelo profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. O profeta Ezequiel diz que o Espírito Santo viria e ele tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne, um coração sensível e obediente a Deus. Às vezes você pode estar dizendo, pastor, mas se o problema é aqui dentro, não tem jeito. Tem jeito, porque o Espírito Santo tira o coração de pedra e dá um coração obediente. E mais do que isso, quando o Espírito Santo nos dá um coração obediente, nós também somos exortados na carta aos Hebreus: não endureçais o vosso coração. Deus falou com você? Amém? Então não endureça o coração, porque foi a palavra dele que falou com você. Coloque o seu coração diante de Deus. Põe a mão sobre o seu coração. Deus, nós consagramos o nosso coração, Senhor. Oramos como Davi: cria em nós, ó Senhor, um coração puro. Obrigado porque Teu Espírito Santo é quem faz essa obra linda em nós, tirando toda a dureza de coração, tirando toda a insensibilidade e tornando o nosso coração sensível ao agir, ao mover do Teu Santo Espírito. Espírito Santo, guia, Deus, o nosso coração durante essa semana. Nos incomoda, nos santifica em áreas que nessa noite o Senhor ministrou aos Teus filhos e às Tuas filhas, trazendo radicalidade, trazendo uma santidade, trazendo um comprometimento, trazendo um coração, Deus, não dividido, mas um coração consagrado. Nós oramos ao Senhor: purifica o nosso interior, para que assim, Deus, através de nós, ó Pai, possam fluir rios de águas vivas, Deus. Que as pessoas contemplem o fluir do Senhor em nós e através de nós, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, Deus. Porque, Deus, nós queremos nos consagrar, nós queremos viver, Deus, nos preparando para a volta do Teu Filho, porque essa é a expectativa que dirige a nossa vida, Pai. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam, e nós Te amamos, Senhor. Nós amamos os Teus atos, nós amamos a Tua casa, nós amamos a Tua palavra, nós amamos o Teu Filho e queremos viver em amor ao Senhor todos os dias da nossa vida. Venha conosco agora, Pai, em tudo quanto formos fazer, nossos trabalhos, nossos compromissos, os estudos das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, que a boa mão do Senhor seja sobre o Teu povo, livrando ele de todo mal, que o Senhor alargue as tendas, estenda as fronteiras, e assim nós seremos bem-sucedidos, porque o Senhor será conosco. Que a bênção de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Jesus, o Salvador da igreja, e que as intercessões do Espírito Santo sejam hoje para todo sempre, sobre cada filho de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra. Que assim seja, amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você tenha uma ótima semana. Dá um abraço quem está ao seu lado.